pessoal, tranquilo? De volta para mais um conteúdo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre produtos notáveis, tá? Produtos notáveis é uma ferramenta importantíssima para a gente conseguir simplificar equações algébricas e resolver questões, tá? Então vai ser de suma importância a gente adicionar esse conhecimento na nossa bagagem para que a gente tenha cada vez mais ferramentas para conseguir solucionar os exercícios que porventura possam aparecer por aí, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Produtos notáveis, a gente tem basicamente 5 casos aqui que são os fundamentais, tá? Então, nesse primeiro momento, eu preciso mostrar como a gente faria sem ter o conhecimento dos produtos notáveis, né, que a gente vai chegar numa expressão, tá? E aí depois a gente adiciona essas ferramentas, essas expressões, e aí vai facilitar a nossa vida na resolução de exercícios e também na prova, né? O aluno que tem o conhecimento dos produtos notáveis, ele sai na frente porque ele tem um tempo extra, né? Sabendo os produtos notáveis, você ganha um tempo relativamente importante lá para que você consiga fechar a sua prova. Então, a gente sabe que na matemática não basta saber, a gente tem que usar os melhores caminhos para encurtar cada vez mais o tempo e aí você ter tranquilidade para fazer a prova inteira, tá ok? Então vamos lá, pessoal. No primeiro momento, vamos adicionar aqui duas variáveis aleatórias, tá? Eu vou sempre procurar trabalhar com vocês utilizando as variáveis A e B, tá? Mas cada um pode utilizar aquela que melhor satisfazer aí, tá? Então, no primeiro momento aqui, eu vou ter, nesse nosso primeiro caso, o quadrado da soma. Então, é como se eu fizesse o seguinte, A mais B, ok? Ao quadrado. Isso significa o quadrado da soma. Isso aqui, basicamente, é a mesma coisa que eu disser o seguinte, A mais B vezes A mais B, ok? Por enquanto aqui a gente não usou produtos notáveis, ok? Como que a gente poderia fazer isso de uma maneira assim mais braçal, tá? Sem levar em consideração o conceito de produtos notáveis, né? A gente poderia fazer a regra do chuveirinho lá, né? Que consiste basicamente, vamos até colorir aqui para ficar mais visual para vocês. Basicamente seria pegar o primeiro termo, multiplicar o primeiro termo do primeiro parênteses vezes o primeiro termo do segundo parênteses. Então, quando eu faço aqui A vezes A, vai ficar A quadrado. E aí pegaria o primeiro termo do primeiro parênteses e multiplicaria pelo segundo termo do segundo parênteses, certo? Então, aqui faria vezes o B, A vezes B. Então, aqui daria A ao quadrado, que a gente já fez, mais AB, ok? Então, aqui nesse primeiro momento, a gente já fez essa distributiva aqui, A vezes A quadrado, A vezes B, AB, ok? Então, agora eu vou até substituir a cor aqui, para que fique visual para vocês. Então, como já foi o primeiro termo, agora a gente vai fazer o segundo termo. O segundo termo do primeiro parênteses vezes o primeiro termo do segundo parênteses. Então, ficaria mais B vezes A, que é a mesma coisa que AB, tá? E aí a ordem aqui, AB, BA, não modifica absolutamente nada. Mais o que? B vezes o B. Então, vamos apagar essa cor aqui e vamos colocar no B aqui, ok? Então, basicamente, é isso que a gente teria que fazer. B vezes B, B quadrado, ok? Chegamos a uma expressão, só simplificando aqui, deixa eu descer um pouquinho aqui para ficar mais organizadinho, tá? Então, chegando à seguinte expressão, A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. Esse sim é o nosso produto notável, ok? Então, nós teríamos dois casos aí a seguir. Primeiro, o aluno que tem um pouco mais de prática e maturidade matemática, né? Ele conseguiria já chegar nessa expressão aqui ganhando tempo, tá? O aluno que está no estágio mais inicial, né?
ele teria que fazer a distributiva, chegaria, né, no mesmo resultado, mas levaria um tempo a mais, tá? Então, acho que é importante a gente ter essa ferramenta para ganhar tempo, ok? Acho que no primeiro, segundo, terceiro caso, a gente pode até considerar essa primeira modalidade aqui. Agora, no quarto e no quinto caso, aí eu acho que teria bastante trabalho para fazer, ok? Mas vamos lá. O segundo caso, se no primeiro caso era o quadrado da soma, aqui vai ser o quadrado da diferença. Então, basicamente, utilizando as mesmas variáveis, é isso aqui que eu vou ter, ok? A menos b ao quadrado, o que significa? A menos b vezes a menos b. E aí a gente faria do mesmo jeito que a gente fez o primeiro caso lá, tá? Aqui eu não vou pintar aqui, mas a gente teria que fazer a mesma coisa. A vezes A, então daria A quadrado. Repare que agora o sinal é negativo, então fica A vezes menos B, então daria menos AB. Agora, pegando menos B do primeiro parênteses vezes A, também daria menos AB. E menos B vezes menos B, que daria mais B quadrado, ok? Então, qual que é a diferença do quadrado da soma para o quadrado da diferença? Tá? Só vamos simplificar aqui embaixo para deixar um padrãozinho aí. Então, ficaria A quadrado menos 2AB mais B quadrado, ok? Então, qual que é a diferença aí da soma da diferença, é o quadrado da diferença e o quadrado da soma? É justamente esse sinal aqui do elemento central, tá? Então, é o que eu falei para vocês. Quando o aluno tem uma maturidade matemática, ele bate o olho aqui, ó, quadrado da diferença, ele já sabe que é o primeiro termo ao quadrado menos duas vezes o A vezes o B, né? Ou seja, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado, ok? Então, basicamente é isso. Então, só isso que a gente precisaria saber nesses dois casos, ok? Veja que não tem muito segredo, é extremamente simples, rápido de ser feito, ok? O terceiro caso, pessoal, é meio que um misto, né? A gente já falou quadrado da soma, quadrado da diferença, agora a gente vai ter o quê? Quadrado, a diferença de quadrados, né? Ou a soma pela diferença. Ou seja, o que quer dizer isso? Um termo aqui vai ser A mais B vezes o quê? A menos B, ok? Aqui a gente pode entender o seguinte, se eu fizer esse mesmo mecanismo que eu fiz na parte no 1 e no 2, vamos fazer aqui para ficar visual. A vezes A vai dar A quadrado. A vezes menos AB vai dar menos AB. Mais B vezes A vai dar mais AB. E B vezes menos B, menos B quadrado. Repara que quando eu simplifico essa função aqui, eu só vou ficar com A quadrado menos B quadrado. Ou seja, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Repara nesse caso aqui, ó, que os termos centrais eles se anulam, tá, pessoal? Então, facilita a nossa vida. Tranquilo? Então, só para que a gente deixe um padrãozinho aqui, é basicamente isso, tá? Super simples, né? Acho que a gente, um pouco mais de 9 minutinhos aí, a gente já conseguiu fazer 3 casos, ok? Então, só recapitulando. O quadrado da soma é a quadrado mais 2ab quadrado, né? O quadrado da diferença é a quadrado menos 2ab mais b quadrado. E a diferença de quadrados, ou soma pela diferença, vai ser a quadrado menos b quadrado, ok? Maravilha. Aqui eu acho que começa a fazer sentido o aluno ter esse conhecimento de uma maneira fixada, né? Então vamos lá. Cubo da soma. Então vai ser a mais b ao cubo. E o que significa isso? A mais b vezes a mais b vezes a mais b.
repara que a gente poderia fazer do mesmo jeito. Aqui a gente primeiro teria que fazer os dois termos, aí chegaríamos no a² mais 2ab mais b² e teríamos que multiplicar pelo a mais b de forma separada. Okay? Então aqui, o aluno que tem isso em mente, ele já vai ganhar um belo de um tempo. Então qual que é a fórmula do cubo da soma, né, nos produtos notáveis? Basicamente vai ser o seguinte: o primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o segundo termo ao cubo, tá? Então, basicamente é esse aqui o padrão que a gente espera, tá? Muito mais rápido do que a gente desenvolver dois termos aqui, chegar no a² mais 2ab mais b² e ter que fazer a multiplicação tanto pelo a e depois pelo b, tá? Então, o aluno que tem em mente essa ferramenta, essas propriedades, ele já leva uma grande vantagem aí em relação a tempo, tá bom? O último caso aqui, se a gente falou do cubo da soma, o cubo da diferença vai ser o mesmo raciocínio, a menos b ao cubo, ok? Que basicamente seria a menos b vezes a menos b vezes a menos b, ok? Então, maravilha. Tá, mas se tinha uma fórmula para o cubo da soma, tem que ter uma fórmula para o cubo da diferença? Sim. Então, vamos lá. Qual que é o raciocínio? Os termos eles vão ser um pouco parecidos, né? Então, vamos lá. O primeiro termo vai ser a ao cubo. E aí, toma cuidado. Menos 3a² b mais 3ab² menos b ao cubo, ok? Então, repara que o segundo termo e o terceiro e o quarto termo, eles ficarão negativos, tá? Os demais ficarão positivos. Tá bom, pessoal? Então, era isso. Hoje só queria mostrar essas propriedades, que elas vão ser bastante importantes para a gente, né? Tanto para simplificar expressões algébricas como para resolver exercícios, tá? Evidentemente que é importante a gente salientar que tanto A como B podem ter qualquer valor, né? Então podem ser qualquer monômio que a gente chama, né? Então pode ser 4x menos 12y, 7z ou menos 70z, menos 144 J, qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, ok? Mas se você estiver lá na hora e conseguir separar e chamar um termo de A e o outro termo de B, lembrando da propriedade, você consegue fazer qualquer exercício. Tá bom, pessoal? Então, espero ter ajudado e qualquer dúvida, nos procure. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.